Nesse vídeo eu vou falar sobre a prescrição intercorrente. Com a leitura do recurso especial de número 1.340.553, interposto pelo recorrente, onde o relator Dr. Ministro Mauro Campbell Marques negou o provimento, com a fundamentação de que se tratava de recurso repetitivo, a recorrente Fazenda Pública alega a violação do artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execução Fiscal, quando há o prazo prescricional. Afirma a recorrente que não transcorreram os 5 anos exigidos para que se configure o prazo da prescrição intercorrente. Então, dessa forma, acompanhando o ministro, vou falar um pouco sobre a prescrição intercorrente, para que possamos entender o recurso especial interposto pelo recorrente. O STJ, com a ideia de que os processos não podem se eternizar, teve que se manifestar a respeito do artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execução Fiscal. O texto fala que o processo será suspenso por 1 ano quando não localizado o devedor ou bens para satisfazer a execução. Encerrando esse prazo de 1 ano, se iniciará o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente, que decorrerá enquanto o processo estiver arquivado. Ao término desses 5 anos, se reconhecerá a prescrição intercorrente, mas não antes de abrir o prazo para a Fazenda Pública se manifestar sobre a existência ou não de alguma causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Através da súmula 340 da Lei de Execuções Fiscais que veio, o STJ se manifestou acerca do assunto, indo de encontro ao artigo 40. O STJ manteve uma decisão para a matéria. A dúvida que se era necessário intimar a Fazenda Pública a decisão de suspensão, se seria necessária uma decisão de arquivamento determinando esse arquivamento ou se encerrando a suspensão, já se começava ou se já se começava a contar o prazo para prescrição intercorrente, teve uma definição nessa súmula 340 do STJ. Mesmo com a súmula 340 que veio para esclarecer se havia uma definição e com essa problematização de quando se inicia o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente, o STJ teve que definir o início do prazo da suspensão, da execução, e de quando se inicia o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. O STJ entendeu que o prazo de suspensão se inicia da data da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa sem êxito de localização do devedor ou de seus bens. Não se localizando o devedor na primeira tentativa, se começa a contar o prazo de 1 ano. Ao encerrar o prazo de 1 ano, o STJ define que já se inicia o prazo de arquivamento, tá? É a prescrição intercorrente. Assim, ficando desnecessária uma decisão judicial determinando a suspensão. É dispensável uma menção à suspensão na intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens, mas em algum momento o juiz deve declarar ter ocorrido a suspensão da execução. A suspensão, para ser efetiva, deve conter alguns requisitos de que a Fazenda Pública possua ciência de existência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Ou seja, encerrando o prazo prescricional de 1 ano, o prazo de arquivamento automaticamente, sem necessidade de intimar por qualquer ato judicial, se inicia a contar o prazo de 5 anos da decretação da prescrição intercorrente, mantendo o processo arquivado. Ao se encerrar esses 5 anos, que se reconhece a prescrição intercorrente, claro, sem antes abrir o prazo para a advocacia pública, a Fazenda Pública se manifestar sobre a existência de alguma causa interpretativa ou suspensiva da prescrição, o STJ dispõe que quais são as únicas causas que podem acionar essa interrupção do prazo suspensivo ou arquivamento. Uma delas é uma efetiva citação do devedor por edital ou efetiva contrição patrimonial, e os requerimentos da Fazenda Pública não são causas para a interrupção do prazo, ou seja, o pedido da Fazenda Pública não interfere. Outro caso de suspensão que pode acontecer é quando um pedido da Fazenda Pública dentro do prazo de suspensão. Um exemplo, o pedido seria um bacen-júdi e o juiz defere o pedido da Fazenda Pública depois do encerramento do prazo de prescrição. Tá? A Fazenda Pública pede um bacen-júdi ali quase terminando o prazo dos 5 anos. E aí o juiz vai deferir esse prazo lá depois que se encerrou o prazo dos 5 anos. Só depois desse prazo se encerrar, com o pedido deferido do bacen-júdi, se localiza os bens. Mas o prazo de 5 anos já esteve prescrito. Então o STJ dispõe que é válido o ato, pois demonstra que a Fazenda Pública não foi inerte durante o período da prescrição para um ato que teve efetividade.
Esse tipo de caso somente é aceito pelo STJ se o pedido for formulado dentro do prazo prescricional e concluído após o prazo se encerrar. Existe uma nulidade que pode ser considerada pelo STJ, e essa nulidade é quando ocorrer a falta de intimação de não localização do devedor ou de bens. Essa nulidade sendo demonstrada, não fica obrigado à demonstração de prejuízo pela fazenda pública, ela se torna presumida. Mas, se houver falta da intimação prevista no artigo 40, parágrafo 4, antes da sentença ou qualquer outra intimação durante o curso dos prazos de suspensão e arquivamento, fica a Fazenda Pública sujeita a demonstrar os devidos prejuízos, a alguma causa suspensiva ou interrupção do prazo prescricional. Então, falei um pouco sobre o prazo prescricional, como a súmula 314 definiu esses prazos de 1 ano e 5 anos, em cima do que foi decidido pelo ministro Mauro Campbell no recurso especial. Muito obrigado.